São 5 estruturas da personalidade. A primeira delas é a estrutura autística, que foi introduzida não há muitos anos na psicanálise por Rosine e Roberto Lefort, nos anos 90, num livro bastante conhecido como A Distinção do Autismo. Quais são as características da estrutura autística, então? Para esses autores, existe no autismo um congelamento da linguagem, existe uma imutabilidade no autismo. Eles também têm uma característica bastante grande, porque bem característica desses quadros, que é o isolamento próprio do autista. A lógica linguística que os autistas utilizam é uma lógica fechada, não é uma lógica aberta, não. E existe uma linguagem que é separada do corpo, diferente da nossa linguagem. Existe também um primato do signo, e o pensar do autista, ele é a partir de imagens, e não a partir de pensamentos, a partir de ideias. Né? Não tem no autismo, diferente das outras estruturas da personalidade, nenhum fator desencadeante que faz com que apareça esse quadro. O autismo ele aparece sem fator desencadeante, em sua grande maioria das vezes. E é uma linguagem muito centrada nos fatos que estão acontecendo agora. Tem, em questão, em relação às vontades, aos desejos, à volição do autista, eles têm grandes interesses específicos e ficam centrados nesses interesses, não ficam saltando para outros interesses. E existe uma alienação bastante congelada em relação ao mundo exterior. A transferência no autismo ela é invertida, porque o analista é que precisa trazer o amor para a relação transferencial. O diagnóstico do autismo vai ser feito justamente na transferência. Quase não existem metáforas e metonímias para os quadros autísticos. E a libido ela tem 3 destinos. Ou ela vai para os objetos autísticos, que é bastante comum, ou ela vai para os duplos, que também é bastante comum, ou aos interesses específicos que o autista tem. Como, por exemplo, um autista pode se interessar pelos personagens da Disney, um dos mais famosos, inclusive, que virou documentário famoso, era justamente o interesse que ele tinha era os personagens dos filmes da Disney. Então, ele sabia as falas de cor, ele sabia cada fala que os personagens tinham, e dependendo dos contextos, ele usava essas falas. Né? Então, porque tem uma retenção inicial dos objetos pulsionais. A outra a estrutura da personalidade, que é bastante comum para ser observada por psicanalistas e psicólogos, é a estrutura psicótica, onde tem uma indiferenciação entre o eu e o não eu, né? Onde tem uma simbiose com a mãe, onde nessa relação com a mãe é como se o paciente fosse um espelho dessa mãe. Tá? Um vínculo bastante estreito, bastante simbiótico mesmo, funcional. Porque tem um registro arcaico das sensações e das experiências emocionais. Basta lembrar o caso do Schreber, né, para ver o quanto essas questões, dessas sensações arcaicas estão presentes. Também existe nas estruturas psicóticas um alargamento, uma acentuação bastante importante dos mecanismos de defesa, como a cisão e a identificação projetiva, tanto nos processos
emotivos como nos processos perceptivos e cognitivos. Um mais aprofundado conhecimento das faltas e da formação de vazios no psiquismo prematuro que ocorreram durante o desenvolvimento emocional da criança e do bebê mostra o quanto tiveram falhas primárias nesses primeiros cuidados, né? E um dos objetivos da análise para esse tipo de estrutura é justamente a severidade do superego, que é muito intensa e que sufoca os pacientes, que não tem superego neurótico, tem um superego psicótico que é muito rígido, muito carrasco e muito severo. Então, os mecanismos esquizoides e paranoides, eles estão presentes nas estruturas psicóticas, cheias de fantasias sádico-orais, de ataques sádicos ao corpo interno, bem dentro de um modelo mais kleiniano de forma de lidar com os objetos. Então, existe uma divisão, uma cisão dos objetos e impulsos entre bons e ruins, não há uma integração entre esses objetos, e, por consequência disso, também existe uma idealização dos objetos bons, uma negação da realidade externa e interna e uma negação das próprias emoções. Tem uma falta de coesão e fragmentação em múltiplas parcelas de elementos da personalidade do paciente com estrutura psicótica e uma incapacidade deste ego de tolerar a ansiedade. Por conta disso, tem uma fragmentação do objeto e da relação com ele, né? E isso é próprio da desintegração dos pacientes mais esquizofrênicos. A identificação projetiva nas situações psicóticas, ela é intensificada pelo ódio dirigido a outras pessoas, e tudo isso faz com que ocorra um enfraquecimento do ego. Então, a estrutura psicótica ela tem 4 traços básicos. O primeiro são impulsos destrutivos tão predominantes que até o amor se transforma em sadismo. O segundo tem um ódio à realidade externa e interna, as próprias verdades. O psicótico não tolera essas verdades, foge das verdades dolorosas. Tem um pavor a uma eminente aniquilação pelos próprios elementos persecutórios e paranoides que fazem parte da personalidade. E uma formação prematura e precipitada das relações do objeto, que se vê também na transferência com o analista, com uma prematuridade, uma tenuidade, uma adesividade, uma dependência muito grande. Tem um conflito na estrutura psicótica não solucionado entre as pulsões de vida e as pulsões de morte.